Bom dia a todos. Estamos aqui para começar mais uma mini-conf, realizada pelo JustPilab, sempre trazendo temas que envolvem tecnologia para aprimoramento dos servidores da Justiça Federal de São Paulo. Hoje nós temos conosco o Rodrigo Vieira. O Rodrigo é formado em Engenharia da Computação, trabalha no TRF desde 2018, na SET, que é a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, e trabalha junto à equipe que dá apoio ao PJE. O tema de hoje é compiladores e lógica fuzzy. Vamos ouvir, então, com atenção, o Rodrigo. É com você, Rodrigo. Compartilhar uma apresentação, acho que tá compartilhado? Assim, tudo certo. Isso. Bom, então bom dia, pessoal, obrigado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre compiladores e lógica fuzzy, né? Vamos lá, né? A gente vai iniciar a apresentação com uma breve introdução à lógica fuzzy, em seguida uma breve introdução a compiladores, depois a gente vai unir os conceitos, né, aplicando lógica fuzzy em compiladores. Depois a gente sai um pouco da teoria e vou mostrar alguns exemplos, né, práticos e algumas aplicações, né? E finalizo com uma conclusão, né? Alguns links úteis e algumas referências. Bom, né, o que é lógica fuzzy, né? Para a gente entender um pouco melhor, vamos a gente nos situar em qual área do conhecimento ela está introduzida, né? Então existe uma grande área da computação que são existe uma grande área que são as ciências cognitivas, né? Então uma área que envolve filosofia, biologia e tenta entender na inteligência e nos seres vivos, né? Como que se dá a inteligência nos seres vivos, né? Existe uma outra grande área que é a inteligência artificial, né? Que tenta replicar essa inteligência em sistemas computacionais, né? E dentro da inteligência artificial existe uma outra área que é a inteligência computacional. Esta área tenta lidar com as imprecisões, os erros que acontecem no mundo real, né? E aplicar em sistemas computacionais, com o intuito de gerar inteligência, né? Dentro da inteligência computacional, existe mais algumas áreas, né? Por exemplo, computação evolutiva, que são algoritmos genéticos e algoritmos de colônia de formiga, por exemplo. Dentro de inteligência computacional ainda existe computação neural, que são as partes de redes neurais, né? Que foi apresentado até na mini-conf anterior, né? Pelo Fábio Collado. E um outro braço seria a computação nebulosa, né? Ou lógica fuzzy, ou lógica difusa, né? Depende como seria isso, né? Então vamos entender um pouco mais, né? É importante lembrar, assim, que a ciência cognitiva, nem tudo que existe na ciência cognitiva é aplicado à inteligência artificial. Nem tudo que existe na inteligência artificial, as ciências cognitivas entende o conceito. E, no mesmo modo, existe intersecção entre as áreas, né? Bom, então a lógica fuzzy, né, ela foi desenvolvida por o Zadé, né? Daí o Zadé, ele fez a seguinte declaração, né? À medida que a complexidade aumenta, as declarações precisas perdem relevância e as declarações relevantes perdem precisão, né? Bom, a partir dessa frase, a gente pode pensar num cenário hipotético, né? Que a gente está numa estrada deserta, né? E de um carro, e a gente vê o ponteiro do combustível, né? Chegando ao final ali, e a gente pensa, nossa, qual a distância até o próximo posto, né? Quando vem essa pergunta na nossa mente, né, o que vem como resposta, né? A resposta vai ser a exatidão, vai ser 10,354 infinitas casas decimais quilômetros, ou vem conceitos mais complexos, né, mais abstratos, né? Tá longe, tá perto. Se estiver perto, a gente não se preocupa. Se estiver longe, a gente começa a se preocupar. De mesmo modo, se a gente estivesse nessa mesma estrada, porém a pé, e estivesse com muita sede, querendo água, né, o mesmo conceito
que antes era perto pode se transformar em longe. Porém, a distância continua a mesma, né? Então, o conceito mudou, mas a distância exata continua a mesma, né? A precisão continua a mesma. Porém, a precisão perde a relevância, né? Porque a gente precisa de um conceito mais complexo, né? Bom, abstraindo isso, né? Essa ideia, né? A gente pode aplicar a teoria dos conjuntos, né? Então, a gente tem um conjunto 1 aqui. Esse conjunto 1 é formado pelas letras A, B e C. Então, o conjunto 1, as letras A, B e C pertencem ao conjunto 1. Enquanto que as letras D e E não pertencem ao conjunto 1, né? Esse seria um conjunto da teoria dos conjuntos convencional, né? Agora vamos ver um conjunto fuzzy, né? Esse seria o conjunto 2 seria um conjunto fuzzy, onde as letras A, B, C e D não estendem um conceito, não é apenas pertence ou não pertence, né? Elas agora existe um grau de pertinência, né? Quanto mais próximo do centro do conjunto, maior o grau de pertinência. Então, a letra A pertence ao conjunto 2 mais que a letra C, que pertence mais que a letra B, que pertence mais que a letra D e a letra E. Então, agora, né, pertence ou não pertence, né? Agora as letras estão no conjunto 2 com um certo grau de pertinência. Essa pertinência, né, é comum variar de 0 a 1, né? Então, de 0 indicando não pertence e 1 pertinência total, né? Bom, esses conjuntos, né, normalmente são representados por trapézios, né? Então, vamos pensar no universo de discurso aqui de temperatura, né, graus Celsius, variando de 0 a 50 graus Celsius. E a gente tem o conjunto A, que é o conjunto das temperaturas frias, né? Então, a gente tem aqui de 0 a 10, ele vai ter 1 de pertinência. De 0 a 10 graus, ele pertence totalmente ao conjunto frio, né? Só que a gente tem o 15 graus aqui, mais ou menos, né? O 15 graus tem meio de pertinência no conjunto frio e meio de pertinência no conjunto morno. E assim sucessivamente, né? O 35 graus tem meio de pertinência no conjunto morno e meio de pertinência no conjunto quente, enquanto que 40 graus para cima pertence totalmente ao conjunto quente, né? Bom, a gente viu a lógica fuzzy aplicada a conjuntos, né? Mas a teoria de conjuntos ainda tem aquelas regras de intersecção, de união e de complemento, né? Tudo isso o Zadé definiu, né? Descreveu como ser feito, né? A gente não vai se atentar tanto a isso aqui, mas é só para entender que existem esses conceitos, né? E foi tudo definido, né? E o Zadé não só definiu o comportamento, né? Como seriam as regras as regras de intersecção, união e complemento, como também definiu algumas regras que deveriam ser seguidas, né, para que outros pudessem implementar essas regras, né, mas eu já explico mais para frente como isso funciona na prática, né. Mas por enquanto existe, só para entender, né, então existe esse conceito de conjuntos fuzzy, né, agora existe o grau de pertinência, não só pertence ou não pertence, e existem as regras de intersecção, união, complemento, e é isso, né. Então vamos guardar esses conceitos fuzzy agora, né, e vamos tentar entender um pouco mais sobre compilador, né? Então, por enquanto, a gente guardou aqueles conceitos de lógica fuzzy e vamos entender agora de compiladores, né? Bom, um compilador é um sistema de computador que tem o intuito de transformar um código de origem em código de destino. Então, vamos pensar no nosso exemplo de jurisprudência lá, né? Quando a gente está lá na pesquisa de jurisprudência, a gente digita tráfico internacional ou transacional de drogas, né? Esse fluxo de caracteres, ou fluxo de tokens, ou cadeia de entrada, né? Como quiser assim, ou string, será passado para o compilador. O compilador irá ler isso, interpretar e gerar um código de destino, né? Nesse caso aqui, por exemplo, um código mais complexo, né? Onde vai ter, primeiro, se você precisa percorrer todos os documentos. Se o documento contém tráfico internacional e o documento contém de drogas, então mostra esse documento. Se o documento contém tráfico internacional e o documento contém de drogas, então mostrar esse documento. Esse código mais complexo vai ser compilado pela máquina, né, que a máquina vai ser capaz de entender, e os documentos serão mostrados na tela, né. Bom, fazendo um zoom aqui um pouco mais nesse compilador, né,
no círculo do compilador, a gente tem mais ou menos essa estrutura aqui, né? Onde é uma sequência de etapas, né? Onde cada etapa recebe uma entrada, processa e gera uma saída, que é utilizado como entrada na etapa seguinte, né? Então começa lá com o fluxo de caracteres, né? Lá no começo, passa para o analisador léxico, que gera o fluxo de tokens, que passa para o analisador sintático, que gera a árvore sintática, e assim por diante, né? Até chegar ao código destino aqui embaixo, né? Bom, essa apresentação foi baseada em um projeto acadêmico, né? Nesse projeto, foi com foco na análise léxica e na análise sintática, né? Onde foi aplicado os conceitos fuzzy, né? Então, a gente vai dar um foco mais na análise léxica e análise sintática. Bom, vamos pensar nessa seguinte frase aqui, né? Compiladores são práticos, né? Bom, a análise léxica, né? Ela é responsável por gerar um conjunto um fluxo de tokens, né? O token nada mais é do que um conjunto chave e valor. Então, nessa frase, né? Compiladores são práticos, né? A análise léxica iria gerar. Essa frase possui esse fluxo de tokens, né? Um substantivo, compiladores. Um verbo, são adjetivo, chave, valor, práticos, né? Seria isso, né? Chave e valor, né? Substantivo, a chave, compiladores, o valor, né? Isso seria a análise léxica, né? Que seria passado para a análise sintática. A análise sintática iria processar essa lista de tokens, né? E ia gerar a árvore sintática, né? A árvore sintática, nesse exemplo, né? Compiladores são práticos, seria algo mais ou menos assim, né? Geraria que essa frase é composta por uma oração, essa oração possui um sujeito, um verbo e um predicado. O sujeito é um substantivo, compiladores, o verbo é o verbo são, e o predicado é um adjetivo, práticos, né? Muito bem, até aqui a gente falou apenas de um compilador convencional, né? Falamos de lógica fuzzy, falamos de compilador convencional, né? Agora a gente vai aplicar lógica fuzzy e compiladores, né? Com isso, a gente vai criar uma análise léxica fuzzy e uma análise sintática fuzzy com o intuito de gerar um compilador tolerante a erros, né? Bom, então a análise léxica, ela utiliza de um autômato, né? A análise léxica fuzzy vai utilizar de um autômato fuzzy, né? Mas o que é um autômato, né? Um autômato é um grafo composto por um estado inicial, nesse caso aqui que é 0, e um estado final, que é 3. Ele é responsável por validar uma sequência de caracteres, né? E gerar, validar, né? Dar match daquela sequência de caracteres, né? Então, aqui vamos pensar numa palavra baú, né? Então, eu quero gerar um autômato que vai validar a palavra baú, né? Então, inicia no estado Q0, no estado inicial. Se eu ler no fluxo de entrada a letra B, eu vou passar para o estado Q1. Se eu ler no fluxo de entrada a letra A, eu vou para o estado Q2. Em seguida, se eu ler a letra U, eu vou de Q2 para Q3. E Q3 é um estado final, finalizo a validação e falo, ó, ok, encontrei o substantivo baú nessa sequência de caracteres, né? Bom, esse é um autômato convencional, né, onde teria só essas transições aqui. Porém, tem um monte de outras transições aqui, né? O que são essas? Aí que entra a lógica fuzzy, né? Esse /1 significa pertinência. Então, se leu a palavra baú, ele vai dar 1 de pertinência final. Né? Se leu B, 1 de pertinência. A, 1 de pertinência. U, 1 de pertinência. E chegando ao final, ao estado Q3 com 1 de pertinência total, né? Porém, existem essas outras transições, né? Essas outras transições, por exemplo, essa aqui, o sigma, significa o alfabeto, né? Então, qualquer palavra do alfabeto menos o B, menos a letra B, qualquer palavra, né? Qualquer letra do alfabeto menos o B, também vai para o estado do Q0 ou estado Q1, porém com 0,8 de pertinência, ou seja, diminui a pertinência, né? Então, se eu tivesse trocado o B por uma outra letra, não seja B, também transitaria, porém com 0,8 de pertinência, né? A mesma coisa do Q1 para Q2, o Q2 para o Q3, né? Existe ainda outra transição, que é o epsilon aqui, né? Esse epsilon significa símbolo vazio, né? Caractere vazio, né? Então, se leu algum caractere, se não leu o caractere, também vai ocorrer a transição. Então, se
com também 0,8 de pertinência, né? E assim em todos os estados, né? Então, com isso, eu permito, mesmo que se eu digitar uma palavra menor do que a palavra baú, ele também vai validar. Se eu digitar uma palavra maior do que a palavra baú, também vai validar. Se eu digitar uma palavra e eu errar apenas um caracteres, também vai validar, porém, né, com uma pertinência menor, né, não com a pertinência completa, né? Bom, uma outra forma de representar autômatos, né, é através de expressões regulares, né? Aqui seria um exemplo de expressão regular, e esse conceito pode ser estendido não só para palavras simples, mas para expressões regulares mais complexas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, validaria números, né? Então, a pessoa pode digitar um ou mais caracteres numerais, né, de 0 a 9, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quantas vezes eu quiser eu posso ir digitando. Depois eu vou mostrar um exemplo também, vai ficar mais simples de entender. Bom, né, então a análise Lexa fuzzy, né, utilizou de um autômato fuzzy, né? Na análise sintática, a análise sintática ela utiliza de uma gramática livre de contexto, né? Mas a gente vai alterar essa gramática livre de contexto para ser uma gramática livre de contexto fuzzy também. Bom, o que é uma gramática livre de contexto, né? Uma gramática livre de contexto é uma quádrupla, né? Composta por VN, que é o conjunto de não terminais, VT, que é o conjunto de terminais, P, que são as regras de produções, onde as regras de produções são A, onde A aponta para beta, né? Beta seria um conjunto de não terminais e terminais, né? E S, que é o símbolo inicial, né? Bom, vou explicar aqui na prática, né? Na mesma frase, compiladores são práticos, né? A gente teria um conjunto de não terminais, oração, predicado e sujeito. A gente teria um conjunto de terminais, adjetivo, substantivo e verbo. E o nosso símbolo inicial seria oração, né? E esse aqui é o conjunto P de regras de produções, né? Então, as regras de produções seriam uma gramática convencional ainda, né? Uma gramática livre de contexto. Oração, sujeito, verbo, predicado. Isso contém uma oração. O sujeito é um substantivo e o predicado é um adjetivo. Isso seria uma gramática livre de contexto convencional, né? Mas a gramática livre de contexto fuzzy, ela tem um alfa a mais aqui, ó. Esse alfa seria a pertinência variando de 0 a 1, né? Nas regras de produções, né? Então, cada regra de produção vai ter um grau de pertinência agora, né? Então, a oração possui unipertinência, sujeito, predicado, essas regras, unipertinência. Porém, eu tenho uma outra regra aqui, onde eu inverti, né? De vez ser sujeito, verbo, predicado, eu coloquei sujeito, predicado, verbo. E isso veio com 0,8 de pertinência, então é uma pertinência menor. Então, mesmo se eu alternasse a ordem das palavras, também seria aceita. Essa frase também seria aceita, porém com um grau de pertinência maior, né? Menor, né? Depois vou mostrar mais exemplos também, vai ficar mais simples de entender, né? Então, a análise sintática, né, além da gramática, ela, tendo a gramática, né, melhor dizer assim, tendo a gramática definida, existem diversos algoritmos que podem ser aplicados para validar essa gramática, né, e compilar, né, e transformar em código de destino, né, e gerar árvore sintática, no caso, né, que depois será gerado um código de destino, né. Então, existem algoritmos mais simples, né, como o LL0, e até os mais complexos, como o LRK, né. A diferença entre eles é que é a possibilidade de o quão abrangente eles são quanto às gramáticas, né? Porque algumas gramáticas não são compiláveis, né? Daí são as gramáticas ambíguas. Nesse projeto foi alterado o algoritmo LR1, né? Por ele ser mais simples de alteração, né? Isso é uma maior abrangência. O C#, por exemplo, utiliza o LAOR. Só de curiosidade, né? Bom, esse é o algoritmo do LR1, né? O que foi alterado nele, né? A principal alteração foi um jeito de propagar as pertinências, né? E para propagar as pertinências, né, de cada regra de produção consumida, né, foi utilizado a norma, né? Lembra lá que o Zadeh definiu, né? O Zadeh definiu a forma de união e intersecção dos conjuntos, né? E com isso ele definiu normas e conormas, né? Norma de união e conorma de intersecção de conjuntos, né? Aliás, ao contrário. Norma de intersecção e conorma de união dos conjuntos, né?
Então, aqui foi utilizada uma norma, né? Depois eu explico mais para frente também como essa norma implica no resultado final da pertinência gerada após a árvore sintática, né? Então, vou mostrar alguns exemplos. Bom, vamos começar pelo autômato fuzzy, né? Então, temos aqui, igual o exemplo do slide, né? Baú. Então, temos uma expressão aqui, né? A expressão regular fuzzy. E aqui nós temos o autômato correspondente a essa expressão regular, né? E a gente está validando a palavra baú. Quando a gente valida a palavra baú, deu 1 de pertinência, né? Porém, se eu começar a errar, né? A pertinência começa a cair, né? 0.9. Por que 0.9, né? Porque do mesmo jeito que a transição principal aqui com 1 de pertinência seria baú, né? E as outras, se eu errar qualquer caractere menos o B, 0.9, né? E aqui que entra aquele conceito de norma e connorma que eu tinha falado, né? Nesse caso aqui foi utilizado um algoritmo de mínimo. Então um erro não é acumulativo, né? Digamos assim, não é acumulativo um erro no outro, né? Aqui um erro é um erro, não importa. Você errou, se você não tem errar mais ou errar menos, né? É um erro e sempre vai ficar, a pertinência não vai cair mais com isso, né? Depois eu mostro um exemplo onde é possível também fazer com que, utilizar um outro algoritmo de norma, né? Com a forma de propagação do erro, e assim ir alterando a pertinência. Bom, para a palavra baú, né? Como eu disse, também poderia ser estendido para números, né? Então aqui eu tenho uma expressão regular, né? Que valida números, o autômato correspondente, né? E baú não é número, né? Então deu 0.9 de pertinência, né? Porém, se eu digito um número, né? Então aqui, um ou mais números, né? Então, quanto for de 0 a 9 aqui, eu posso ir digitando que vai validar com 1 de pertinência, né? Daí eu posso fazer também, por exemplo, números decimais, né? O número decimais teria um número na frente, né? E o ponto, e depois 0 a 9, né? Então, se eu digito assim, também dá 1 de pertinência, né? Assim não é um número decimal, né? Não está faltando alguma coisa. E assim por diante, né? Esse seria o autômato fuzzy, né? Agora vamos voltar lá. Vamos ver um outro exemplo da gramática agora, né? Da gramática fuzzy e análise sintática fuzzy, né? Aqui temos uma gramática bem simples, né? Que recebe um animal, uma ação e um objeto, né? Então aqui já compilou, né? A pertinência léxica está dando 1, a pertinência sintática está dando 1 também, e a pertinência total 1, né? E aqui compilou, né? E gerou o código e falou: você mandou o dog realizar a ação de get com o objeto bom. Compilou e gerou esse código aqui, né? Daí eu posso começar a errar aqui, né? Então vamos cometer primeiro um erro assim, léxico, né? Então eu errei get, coloquei um E a mais, né? Esse E a mais diminuiu a pertinência léxica, a pertinência sintática continuou a mesma, a pertinência total diminuiu, em consequência que diminuiu a pertinência léxica, né? Aqui está usando como norma o algoritmo multiplicação, né? Então com multiplicação os erros vão se propagando, né? Eu já mostro também com mais detalhes. Então, se a gente vê a análise léxica aqui, não, mais um detalhe, né? Então, reconheceu o dog com 1 de pertinência, get com 0,8 de pertinência e ball com 1 de pertinência. Se eu cometo mais erros, né? Como eu falei, né? A pertinência... Deixa eu deixar vermelho, né? Agora eu cometi vários erros, né? A pertinência léxica ficou menor ainda, né? Porque estava utilizando o algoritmo de multiplicação, né? Então, foi 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Deu 0,4096. E a pertinência total, como está utilizando multiplicação também, né? Então, foi 0,96 de pertinência. Bom, e aqui 0,51 de pertinência. Então, esse foi um erro léxico, né? Vamos cometer um erro sintático agora, onde eu inverti a ordem dos tokens, né? Inverti a ordem das palavras, né? Então, a pertinência léxica deu 1 agora, né? Então, leu corretamente, né? Get, talk, ball, 1 de pertinência em cada token, né? Porém, a pertinência sintática caiu para 0,9. Compilou do mesmo jeito, não deu problema de compilação, né? Porém, a pertinência diminuiu, né? Se a gente vê a árvore sintática, né? Tem a regra de produção, que diminuiu para a regra de produção, que seria
a pertinência 0.9, né? Bom, ainda existe internamente a análise sintática utiliza um autômato e uma tabela de transições também, mas isso tem mais detalhes depois eu dou o link com mais detalhes, né? São mais detalhes da alteração do algoritmo mesmo. Muito bem, né? Se a gente cometesse um erro, né? Um erro nos dois, né? Tanto sintático quanto léxico. Então o erro léxico foi 0,32, o erro sintático foi 0,9, a pertinência total foi, como está utilizando o algoritmo de multiplicação, né? Seria o conceito de intersecção dos conjuntos, né? Então, está utilizando a norma, né? E a norma do 0,2 a norma está sendo a multiplicação, né? A regra de multiplicação, então um vezes o outro, 0,29. Muito bem, né? Esse é um exemplo simples, né? Vamos ver um exemplo agora mais complexo, onde isso poderia ser aplicado. Opa. Aqui nós temos vamos imaginar um cenário, né? Onde a gente vai disponibilizar uma tela no nosso sistema para o usuário, onde ele pode digitar uma consulta. Só que a gente não quer disponibilizar uma consulta SQL para ele fazer no banco, né? Então a gente tem uma tabela lá de clientes, a gente quer que ele selecione o cliente conforme ele quiser. A gente não vai querer que ele monte um select, né? É meio perigoso deixar esse select na mão do usuário, além de ser muito complexo, né? Então a gente poderia fazer uma linguagem de programação intermediária, mais simples, onde ele diria qual a tabela e algumas condições, né? Só que o usuário poderia cometer alguns erros, né? E nesse caso que ele cometeu, né? Ele digitou 40 maior que o código. O correto seria digitar cliente sendo o código maior que 40. Então, além de mostrar o correto, né? Ele mostrou o correto, ele compilou em SQL, né? Ele gerou o SQL e executou o select no banco, né? E mostrou o resultado aqui do que foi digitado, né? Então, esse foi um erro sintático, né? Um erro léxico seria por exemplo, fosse a tabela cliente tem que ser minúsculo, não pode ser um C maiúsculo, né? Então, um E a mais. Compilaria do mesmo jeito, né? E executaria e geraria o resultado aqui, né? Mesmo cometendo os erros, né? Aqui só está mostrando o correto, né? Mas poderia até substituir automaticamente o correto e o usuário ia aprendendo, né? Conforme ele vai errando, ele vai aprendendo. Esse é um exemplo. Quando a gente volta para os slides, a gente vai ver um outro exemplo. Essas mensagens foram retiradas de um fórum de Java, né? De aprendizado de Java, né? Eu tenho iniciantes, né? De programadores iniciantes, né? As linguagens de programação, elas costumam ser bem rígidas, né? Quanto a pontuação, quanto maiúsculas e minúsculas, até às vezes até espaço, tabulação, são bem rígidas e acaba dificultando um pouco, né? Às vezes você fez sua lógica está tudo certo, mas por um caractere a mais ou um caractere a menos, acaba não compilando, gerando frustração, perdendo horas, né? Acaba até desestimulando as pessoas, né? Passando chato, né? Por uma coisinha muito simples, né? Então, esses exemplos aqui foram tirados de um fórum de iniciantes, né? Onde o professor está dando as respostas, né? Então, o usuário falou, meu código não compila. Daí o professor respondeu, você colocou um ponto e vírgula a mais aqui, depois que você declarou o método main aí, né? Você colocou um ponto e vírgula a mais, correto seria sem esse ponto e vírgula. Você digitou public com P maiúsculo. O correto seria public com letra minúscula. Em outro exemplo, né, você colocou 2 pontos aí na declaração da classe. Esses 2 pontos não existem. Então, pensando nisso, né, o que foi feito? Foi definido a gramática do Java, né? A gramática do Java. Essa é a gramática aqui. A gente estava mostrando o exemplo lá, né? Mas vamos mostrar a gramática do Java. Ela é bem extensa, né? Então, está configurado num XML aqui, deu mais de 6.000 linhas, né? Então, a gente tem os tokens lá, né? Com as regex fuzzy. Os caracteres de abre-chave, fecha-chave, colchete, fecha-colchete. As palavras reservadas, né? Public, private. E a gente vai ter também as regras de produções.
aqui a gente tem uma regra de produção, que é a declaração de classe, né? Então a gente tem o modificador da classe, palavra reservada da classe, o nome da classe e o corpo da classe, né? Essa seria uma regra de pertinência, uma regra com pertinência 1, né? Da gramática fuzzy normal, né? A gente criou aqui também uma regra da gramática fuzzy, uma regra da gramática fuzzy do Java, né? Digamos assim. Então a pertinência é menor, 0.9, porém ela aceita os 2 pontos entre a classe e o identificador, que foi o que o usuário digitou lá, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem os mesmos erros cometidos lá, né? Então, 2 pontos a mais aqui, o público com P maiúsculo, o ponto e vírgula aqui no final. A gente gerou, né? O nosso programa leu essa gramática, né? E quando foi vai corrigir do mesmo modo, né? Foi lá e corrigiu o texto, né? Então, o que compilou de Java para Java, conforme o correto, né? A gente pode... E, né, só para ver que está compilando. Então, foi lá e compilou, conforme digitado e com as correções dos erros. Muito bem, a gente viu alguns exemplos, né? Viu como aplicar a lógica fuzzy nos compiladores, né? Como estender, né? Deixar mais poderoso ainda o compilador com os conceitos fuzzy, né? Com o intuito de deixar tolerante a erros, né? Muito obrigado. Esse link aqui tem todo esse framework desenvolvido, né? Lá tem mais detalhes de implementação, tem como o documento gerado também e como utilizar a ferramenta, né? E interessei por compiladores, interessei por lógica fuzzy, mas não necessariamente quero misturar os 2 conceitos, né? Então, existem diversas bibliotecas que facilitam bastante, como eu disse, né? Definindo a gramática e definindo as regras dos tokens lá, né? Você consegue gerar um compilador, né? Então, os algoritmos lá, aqui foi necessário alterar um algoritmo de gerar árvore sintática, né? Que foi o LR1. Mas às vezes você nem precisa alterar, né? Só você utilizar os que já foram desenvolvidos, né? Então aqui tem alguns exemplos dessas bibliotecas que facilitam bastante o desenvolvimento de um compilador, né? A NTR, Hextex para Java, Arone Project para C Sharp. E do mesmo modo, lógica fuzzy, né? Se você quer utilizar, quer conhecer um pouco mais dos conceitos de lógica fuzzy, né? Você pode utilizar essas bibliotecas, né? JFuzzy Logic para Java, Fuzzy Logic C Sharp para C Sharp. E a Forge.net, ele tem diversas bibliotecas para inteligência artificial, né? Muito bem, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato e obrigado. Olá, pessoal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Bom, eu acabei chegando, eu achei que eu não ia conseguir vir, mas ainda bem que eu consegui pegar, ainda acho que da metade para frente, depois eu vou assistir a gravação. Eu gostaria de parabenizar o Rodrigo pela brilhante exposição. É empolgante ver o nosso ambiente de laboratório com esse nível de qualidade, né? O Rodrigo é uma das pessoas mais brilhantes que a gente tem aqui hoje na área de computação. É muito interessante ouvir essas coisas que ele tem para nos ensinar. E eu achei muito interessante essa ilustração de uma possível aplicação prática em algo que a gente usa muito, que são essas consultas a bancos de dados, né? Eu achei bem interessante. E eu queria aproveitar, no espírito da MiniConf, né? Nós estamos recomeçando agora as MiniConfs, né? Elas são, na verdade, diálogos, assim, bate-papo mesmo, né? Claro, tem uma exposição, como você fez, Rodrigo, mas daí a gente tem aquele espírito informal do laboratório, né? De fazer um bate-papo, de meio que explorar um pouco, né? Para aproveitar e extrair os conhecimentos. Então eu queria aproveitar e retomar isso. Na do Fábio, que foi a primeira do ano, eu acabei não conseguindo participar, né? Por conta, eu estou assim com a agenda completamente lotada, então fica muito difícil. Assisti depois também, mas não pude interagir com ele, infelizmente. Gostaria de ter podido interagir. Agora eu fico feliz de poder fazer isso com você. Então, uma primeira pergunta que eu queria te fazer, aí também deixo à vontade o Rogério, o JP, né? Não sei quem mais tem acesso aqui a nós agora, porque também esse formato para nós é novidade, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte:
eu achei bem interessante essa ideia, né, de você ter uma tolerância. Então você aplicar a lógica fuzzy junto com os compiladores, junto com o computador, para você poder ter uma tolerância, então humanizar um pouco, né, a escrita do código. Mas aí também, assim, tem alguns pontos negativos talvez, né? Eu queria ouvir suas reflexões sobre isso. Por exemplo, assim, dando um exemplo real, né? O HTML foi uma linguagem de marcação concebida também para ser tolerante. Diferente daquele padrão XHTML, que é bem rígido, né? Que é mais parecido com o XML. E isso é criticado no HTML, porque aí isso reduz a qualidade das páginas, né? E aí dizem assim, que isso é uma dificuldade até para você estabelecer estándares e tal. O que você acha a respeito? Assim, você já pensou... Claro, tem pontos fortes, evidentemente, no que você está fazendo, então não estou fazendo uma crítica nem nada, mas assim, também tem pontos negativos, né? O que você acha a respeito disso? Quais são as suas reflexões? Eu acho que os pontos negativos foi realmente o não ser abordado, né? Não ser estudado mais a fundo e ser abordado por todos os compiladores, né? Porque você deixa tolerante a erro, mas às vezes você tem que saber exatamente o que o usuário quer fazer para você não fazer coisa errada, né? Você não pode assumir, né, as coisas, assumir o que ele quer fazer também, né? Você toma um papel de protagonismo, né? Talvez não diminui, dependendo de onde você usa, você não acha que pode diminuir também a qualidade do código? Você tem que usar com cuidado, né? Acredito que sim. Depende da abordagem, né? Depende da ferramenta, né? Porque no HTML é uma coisa mais livre também, né? Se você pensar que estivesse embutido dentro de por exemplo, vou explicar, igual o pessoal usava a página, usava Dreamweaver antes, né, para construir página, né? Se todo mundo utilizasse o Dreamweaver para construir a página, daí o Dreamweaver podia se atentar à qualidade do código, né? Mas como é uma coisa livre, né? Você desenvolve do jeito que você quiser, onde você quiser, não tem uma padronização, né? Eu acho que acaba também contribuindo para esse tipo de... Tem o ônus e o bônus, né? Não está na mão de um só, mas descentralizar demais acontece isso. Ajuda a ter um crescimento orgânico. Eu concordo sim, mas o intuito do trabalho foi justamente esse, né? Se aproximar da linguagem natural, né? Esse primeiro exemplo foi esse. E já o segundo não, foi para ajudar programadores iniciantes, né? Tem alguns outros exemplos também, por exemplo, em provas de certificação, né? Em provas de certificação, você quer saber exatamente se a pessoa sabe a framework, se a pessoa sabe o que foi digitado, né? Daí, se a pessoa colocou alguma coisa errada lá, como você avalia, né? Qual é a nota final dela, né? Vai compilar ou não vai compilar, né? Se não compilou, é nota 0, ou compilou, nota 1, né? Nota 100. Então, nas provas de certificações, por exemplo, de contexto, né? Tem contexto que talvez exija mesmo essa rigidez, né? Para mim, não sair fazendo qualquer coisa, eu preciso saber exatamente o que o usuário quis dizer, né? Isso que quer que eu faça, para mim não frustrar a expectativa, né? Porque às vezes o código está lá, mesmo você sabendo que o código está lá, está tudo certo, você desconfia, né? Você fala, será que está certo? Será que está certo? Imagine se o compilador alterasse o seu código ainda, né? E assim, nessa linha também, bom, você também manja bastante de IA, né? Trabalha bastante nessa área aqui na Justiça. Você trabalha em várias frentes aí, né? Mas também nessa. E o que você... Desculpa se você já falou disso, tá? Por isso que eu avisei que eu peguei do meio para o fim, porque de repente você já pode ter falado alguma coisa. Mas o que poderia haver, por exemplo, de avanço nessa área que você mostrou para nós, se houvesse, por exemplo, também agregação de técnicas de processamento de linguagem natural? É possível agregar no compilador técnicas de processamento de linguagem natural, de machine learning, até com o uso de redes neurais, por exemplo, ou é uma coisa muito fora do que eu estou falando? Então, tem pesquisadores que falam que lógica fuzzy e redes neurais, um é equivalente ao outro, né? Um poderia ser representado da mesma forma, né? Porém, eu não cheguei a estudar a fundo, eu não sei dizer como seria essa aplicação. Aqui, o compilador é uma coisa mais rígida, assim, né? As redes neurais, e a inteligência artificial como um todo, né? Ela não está... Não posso explicar, né? Aqui eu vou gerar
eu vou gerar análise sintática no final, vou gerar uma árvore sintática no final. Essa árvore sintática, ela tem os estados lá, né? Ela tem um estado que é possível compilar, é possível navegar pela árvore sintática e compilar. Já na linguagem, usando redes neurais para processamento de linguagem natural, por exemplo, não seria algo desse nível, acho, entendeu? Tudo bem, eu posso criar uma rede neural que a saída dela seja uma árvore sintática. Mas a complexidade disso seria gigantesca, eu acredito. Além disso, além da gramática fuzz, né, eu falei da gramática fuzz, mas existe também gramática probabilística. E a gramática probabilística também é um conceito também pode ser aplicado à linguagem natural, né, processamento de linguagem natural. Seria, eu acho que, mais rígido, né, enquanto enquanto a redes neurais acho que seja mais abrangente, né, mais no sentido de eu não sei o que tem ali no meio, né? Sei lá, eu não sei como são as funções ali no meio, né? Eu não sei os pesos das redes neurais, né? Já em gramática fuzzy ou em gramática probabilística, não, está envolvendo peso ali, está envolvendo você define, né? Você define as regras, né? Acho que é mais próximo do é menos abstrato, entendeu? Redes neurais eu acho que é mais abstrato. Eu fiz mais essa pergunta pensando aqui no exercício de futurologia, né? Se seria possível um dia imaginar, nesses contextos em que é admitido, em que se tolera mais erros e tal, né, em que se admite você ter menor rigidez, se seria possível alguém programar um computador como se fosse um diálogo, entendeu? Sabe? Em que você conversa com a máquina, sabe? O que você acha? Você acha que é muita viagem falar isso? Ou você acha que é algo que um dia pode acontecer? Eu acho que pode acontecer, sim. Não sei quão perto a gente está, né? Mas, por exemplo, teve lá recentemente aquele a N3 lá, né? GP3, né? O GP3 que a pessoa escreveu, eu quero um botão igual a melancia. Ele dava o código CSS do botão igual a melancia, né? Fazendo um botão igual a de melancia. Então, acho que é cada vez mais próximo, assim. Muito legal. Alguém mais tem perguntas aí para o Rodrigo? Rodrigo, então, eu acho que eu vou... O Rogério está falando alguma coisa? Perguntas que chegaram pelo chat. Então pode fazer, Rogério. Vamos lá. Rodrigo, temos 3 perguntas. No momento que você falava sobre as análises sintática e léxica, veio a seguinte pergunta: essa estratégia poderia ajudar a adicionar flexibilidade aos chatbots? Acredito que sim, poderia, né? É aquilo que eu acho que ele vai de desenhar o problema, né? Como vai ser desenhado esse problema de chatbots, né? Se vai ser uma coisa mais rígida, né? Onde o usuário vai compilar, ou se você vai dar respostas abstratas, né? Então, se aquilo que o usuário digitou vai ter uma ação efetiva, né? Acredito que poderia, sim. Por exemplo, igual aqui, né? O exemplo, ele está convertendo em select mesmo, né? Então, ele vai converter em select e vai executar no banco, né? Uma ação mais efetiva, né? Vai gerar um código que vai ser compilado e executado, né? Então, isso que eu quero dizer. Ok. Tem uma segunda pergunta aqui, do seu amigo Fábio, lá do TRF. Ele pergunta o seguinte: seria viável a construção de uma ferramenta para extração a partir de textos livres produzidos por pessoas sem formação em exatas, de informações estatísticas do banco de dados automaticamente para auxiliar na gestão dos órgãos públicos? Por exemplo, o sistema poderia responder perguntas como: quantos processos de mandado de segurança pautamos esse mês? Ou quantas ações civis públicas conclusas no nosso gabinete? Sim, seria possível também. Mas se tiver, só que esse jeito aqui é uma gramática mais, as perguntas seriam limitadas, assim, digamos assim, não é que seriam limitadas, mas seriam bem definidas, né? As perguntas seriam bem definidas. No final seria um código bem definido.
com outras abordagens de IA, né, a coisa é mais abstrata, assim. Então, às vezes você pergunta uma coisa lá, ele sempre responde, né? Nem sempre responde o que você quer, mas ele vai sempre responder, se você utilizar outras técnicas de IA, né? Mas nesse exemplo aqui seria uma coisa mais rígida, né? Então, você ia responder ou ia gerar um código que seria compilado e executado, né? Só acho que essa é a diferença. Ok. A terceira pergunta você já respondeu, inclusive. O pessoal perguntou aqui se existem bibliotecas para auxiliar na construção desse tipo de estrutura em Java, em C Sharp, tá? Você colocou lá no final, né? Isso. Já deu essa informação. Então tá bom. Acho que essas perguntas foram todas respondidas. Se o Dr. Kai quiser fazer a conclusão, à vontade. Eu queria apenas parabenizar o Rodrigo de novo e agradecer pela disponibilidade, por preparar esse material tão interessante para nós, né? Peço desculpas de novo por não ter conseguido aparecer logo no início. Achei que não ia conseguir assistir nada agora ao vivo. Fiquei muito feliz de conseguir. E é isso. Agradecer você muito. Convidá-lo para outras futuras mini-confs, né? Que a gente, eu achei muito legal essa mini-conf que você deu hoje. E é isso. E desejar um bom dia a todos os que estão nos ouvindo, né? Cumprimentar todos que estão nos ouvindo e agradecer também o Rogério e o JP pela organização do evento. Certo. Obrigado. Bom dia.